A aurora cinzenta se arrastava sobre o continente como uma cortina tentando esconder o mundo de mais um nascer do sol impotente. Desde que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs um amplo pacote de tarifas América Primeiro sobre todas as importações estratégicas, sais de lítio, ímãs de terras raras, chips de precisão, a rede elétrica vinha perdendo voltagem mais rápido do que podia ser remendada. Gigafábricas que antes produziam baterias para o Tesla de Elon Musk agora estavam silenciosas, seus braços robóticos vermelhos congelados em ondas indiferentes. Um palete de GPUs NVIDIA valia mais do que uma casa, até mesmo a efervescência de uma Coca-Cola gelada parecia uma trilha sonora de luxo tocada pelos ricos. No horizonte, o brilho de maçã mordida de uma loja principal da Apple fechada tremeluzia como um vagalume moribundo, enquanto drones da Amazon circulavam armazéns vazios que não continham mais milagres do dia seguinte. Os hospitais foram os que mais se saíram. Sem novas células de lítio para alimentar os ventiladores, os administradores imploraram aos grandes bancos, Citibank, Wells Fargo, JP Morgan, por linhas de vida de 90 dias. Os bancos responderam com educados arrependimentos, sua própria liquidez estava estacionada em cofres à prova de tarifas. Nas ruas, um tipo diferente de crise de estoque se desenrolou, fileiras de concessionárias de Acura, Mercedes-Benz, BMW, Cadillac e até mesmo picapes Ford honestas estavam imaculadas, mas imóveis. Ninguém podia se dar ao luxo de carregar os enormes modelos elétricos depois que as tarifas de boas-vindas haviam lançado o lítio à estratosfera. Em algum lugar além daquele horizonte, uma única pista de pouso particular ainda sussurrava a vida. Dentro de um hangar semi-destruído, Alec Davion, lenda do circuito de corridas aéreas ilegais, passou as mãos manchadas de óleo sobre a pele preta fosca de seu avião turbo-hélice SYLPH. Na fuselagem, 23 marcas prateadas registravam as vezes em que ele havia passado pelos dirigíveis da alfândega e trazido esperança a lugares que as planilhas contábeis haviam cancelado. Agora o trabalho era maior, contrabandear 120 cápsulas herméticas de pó de lítio de grau médico através do bloqueio mais rigoroso da história moderna. Cada cápsula, meio grama, alimentava uma bomba cardíaca pediátrica por 5 horas. Em algum lugar no Centelles e um Children's a contagem regressiva já havia começado. Uma leve brisa com cheiro de neve anunciou a doutora Hannah Wu. Sua fama como a química rebelde explodiu quando ela provou que a pauta tarifária de Trump havia sido escrita por lobistas contratados pela Solex Global, a mega empresa de serviços públicos que vendia elétrons do mesmo jeito que contrabandistas vendem joias. Ela carregava uma garrafa térmica amassada e olhos que obviamente haviam esquecido o sono. Chá de gengibre, explicou ela, com o vapor saindo da tampa como um código. Bom para os nervos. Vamos precisar de nervos. Ela olhou para as pontas da hélice de carbono de SYLPH. Acha que aquela antiguidade ainda consegue escalar? O sorriso irônico de Alec fez as luzes do hangar parecerem holofotes. Se ele conseguiu ultrapassar os drones de fiscalização da Tesla Starlink a 7.600 metros, pode ultrapassar um bando de dirigíveis alfandegários gordos que ainda bebem combustível de bunker do JP Morgan. Hannah desenrolou um mapa de tela flexível sobre uma caixa de latas de Coca-Cola zero transformadas em pesos de papel. Polígonos vermelhos marcavam onde os faróis tarifários da era Trump enviavam telemetria para o Leviathan, o mais novo Zeppelin Solex ancorado acima do antigo campo de supercarregadores do Ford River Rouge. Dentro desses polígonos, drones cíclopes guiados por inteligência artificial carregavam canhões eletromagnéticos ajustados para desativar qualquer coisa com uma assinatura de combustão maior que um beija-flor. Apenas uma veia estreita no céu oferecia uma chance estatística, um fluxo gélido de nuvens de cristal de gelo se afastando do lago Huron. Microfragmentos de nuvem cegavam o radar, mas a corrente descendente brutalizava as asas. 4% de chances de sobrevivência, disse Hannah sem drama. 4% é 80% a mais que zero, respondeu Alec, prendendo a primeira caixa de lítio na barriga forrada de Faraday de SYLPH. Já voei com margens piores, como no dia em que Trump tuitou novas taxas sobre o aço enquanto eu estava literalmente transportando rolamentos de esferas alemães para BMW. Quase fui atingido pela minha própria carga naquela manhã. Atrás deles, um velho rádio da IAT tossiu e voltou à vida. Alguém digitou um código de clique triplo. Os ombros de Alec se enrijeceram.
é o despachante 59. Significa que as patrulhas tarifárias norte-noroeste acabaram de ativar sua grade térmica. A janela é minúscula. Hannah fechou a trava de carga e então pegou um Apple Watch com tela rachada, soldado a um registrador bioquímico, que agora exibia as temperaturas do núcleo de lítio. Eles levaram SYLPH para uma pista coberta de neve com efeito de lago. Ao longe, o letreiro de neon de um domo de atendimento deserto da Amazon pulsava em um azul fantasmagórico, irradiando solidão. Alec acelerou, os motores latiram, as hélices pintando espirais prateadas na penumbra. A 80 nós, a velha saltou, ansiosa como um retriever que ficou preso por muito tempo. 3 minutos depois, as luzes da cabine piscaram quando o comando Solex emitiu um sinal de identificação. Hannah respondeu com um código falsificado de transferência de reciclagem de bateria Tesla que ela havia roubado de um canal do Slack semipúblico do qual Musk se gabou uma vez durante um podcast ao vivo. Por 30 segundos, o céu pareceu vazio. Então, um feixe de busca disparou como o olho de um deus furioso, Leviatã os tinha. Alec empurrou o manche, SYLPH esfaqueou para baixo, o globo de neve da noite inclinando-se até que a gravidade tentou puxar Hannah através de seu cinto. As grades vermelhas de mira tremeram através do dossel, drones ciclopes entrando no alcance das armas. Hannah lançou um pacote de telemetria falsificada, até onde os drones podiam dizer, 20 SYLPHS idênticos agora existiam, todos deixando rastros de assinaturas idênticas de escapamento gelado de Coca-Cola. Um drone, confuso, fixou-se em um fantasma e espalhou flechas de tungstênio em uma nuvem vazia. Mas outro cuspiu uma rede de polímero cravejada de microtochas. A rede beijou a asa esquerda, o tecido gritou. Alec desligou a energia externa, mergulhando-os em um mergulho de apagão que colou corações às espinhas. Ele cavalgou na margem de Stoll, contando batidas até que as camadas de nuvens de gelo os engolissem, e as térmicas dos drones chiavam com estática. A rede das asas congelou e então se estilhaçou como vidro de açúcar. Eles estavam vivos, mas os medidores de gelo gritavam, mais uma polegada de gelo condenaria o levantamento. Alec nivelou a 8.000. A tosse do motor se traduzindo em Morse, precisamos de calor. No entanto, a carga de lítio teve que ficar abaixo de 10 graus Celsius negativos para permanecer inerte. Acima disso, reação descontrolada. Hannah improvisou um duto de sangria de ar, calor da cabine para as asas, nenhum para a carga. Seus dedos estavam roxos, mas o gelo sublimou e o altímetro se estabilizou. As horas se passaram. Lá embaixo, outdoors de cidades fantasmas ainda exibiam slogans antigos. Tem um Acura Dream? Pague a tarifa primeiro. O City nunca dorme, mesmo quando a rede elétrica dorme. A ironia não passou despercebida a todos. Perto do amanhecer, pulsos carmesim opacos ao longo do horizonte revelavam a redefinição do firewall na divisa entre os estados de Solex, a grade tarifária de Trump oscilando para novas chaves de autenticação. SYLPH mergulhou em um cânion de nuvens, com os motores sussurrando. Alec observou uma faixa de terra agrícola onde uma série de turbinas eólicas decrépitas, outrora financiadas pelo Wells Fargo, ainda giravam. Se conseguisse pousar lá, eles poderiam trocar o avião pelo caminhão antes da próxima varredura. Ele convenceu SYLPH a entrar em uma estrada de serviço rústica, escavada entre talos de milho congelados. Os pneus batiam na terra incrustada, quicavam, cantavam e então rolavam até silenciar. De um barraco surgiu Caleb Miller, dono daquelas turbinas amassadas, um homem que agora aceitava o Apple Pay apenas em teoria, porque o Apple Pay exigia eletricidade. Enquanto a luz do sol descongelava o gelo do cone de propulsão, os 3 rebeldes transferiam lítio para o equipamento de carga Frankenstein de Caleb, chassi de trator, eixos Ford F-150, bateria de recuperação Tesla, lidar da Apple colado no topo como um enfeite de capô. Era feio, mas podia carregar uma fortuna em esperança. Na UTI pediátrica de Lansing, os monitores estavam quase no vermelho. Em uma sala de guerra da Solex, os CIOR debatiam por que os mapas de calor do mesmo dia da Amazon tinham ficado escuros. Em Washington, a Cable News passou 10 segundos notando uma falha no radar antes de mudar para o novo anúncio do carro devorador de gasolina sem tarifas da Cadillac.
De volta àquela estrada congelada, Alec bateu a porta do caminhão. 48 horas até Saint Elysium se dirigirmos como ladrões e rezarmos como santos. Hannah guardou a garrafa térmica no casaco e olhou para o céu, onde Leviatã rondava o cinza como uma lua corporativa. Já começamos uma tempestade, ela sussurrou. Vamos acabar com isso. O caminhão de carga Frankenstein que Caleb chamava de Vortex cambaleou para o asfalto do condado no momento em que o primeiro raio âmbar de sol cortava as nuvens. Atrás da cabine, um trailer de baú repleto de tela de Faraday improvisada abrigava as 120 cápsulas de lítio como joias da coroa. A energia vinha de um sistema de transmissão de um Tesla Model S recuperado, passando pelos eixos nodosos de um Ford F-150, com o painel preso por cabos azuis Apple Lightning emaranhados como corda de marinheiro. Hannah ia no banco do carona, com os olhos alternando entre um mapa rachado do iPad e uma placa NVIDIA Jetson hackeada executando previsões térmicas. Alec agachou-se no trailer com a carga, ajustando as saídas de gelo seco para manter as cápsulas abaixo do limite de menos 10 graus Celsius. No assento auxiliar, o filho de 15 anos de Caleb, Aiden, com capuz estampado com a arte da cura Racing feita com fita adesiva, pilotava um drone do tamanho da palma da mão que alimentava o cérebro da NVIDIA com um feed lidar em tempo real. Eles tinham 48 horas para percorrer 480 quilômetros de cordões tarifários de Trump antes que a UTI infantil de Lansing parasse de funcionar. A rota serpenteava por estradas rurais semiaradas, em seguida, descia direto para o Arco Cinza, uma zona de proteção de 80 km monitorada pelos robôs arma Scorpion da Solex. Os gigantes bancários Citibank, Wells Fargo e JP Morgan haviam financiado esses robôs como garantia de infraestrutura quando o projeto de lei tarifária de Trump foi aprovado no Congresso. Agora, cada aracnídeo metálico protegia o novo paival americano com patriotismo algorítmico. Caleb pisou fundo no acelerador. O motor da Tesla uivou, consumindo 1.200 amperes de baterias retiradas de um BMW i8 destruído. À frente, um armazém abandonado da Amazon Prime erguia-se como uma caixa torácica desbotada, com as docas de entrega soldadas depois que as tarifas dobraram o custo de cada servomotor importado. O teto solar do armazém ainda vazava corrente para um supercarregador esquecido, então Caleb colocou o Vortex sob um cabo pendurado e fez uma ligação direta de 10 preciosos kWh enquanto Hannah verificava a temperatura das cápsulas. Dentro da doca de carga, alguém havia empilhado caixas de Coca-Cola vencida, xarope quente, bolhas sem gás, mas açúcar era açúcar. Alec encheu uma Camelback, cafeína seria o combustível de corrida deles. O drone de Aiden piou vermelho. Retorno térmico, 3 Scorpions em marcha lenta atrás de outdoors que antes anunciavam Cadillac Escalade com slogans luxo sem tarifas. Alec bateu a porta do trailer e saltou para dentro da cabine enquanto o primeiro robô caía ruidosamente na calçada, com os cilindros quádruplos ganhando vida. Hannah apagou os faróis e mudou para a sobreposição de visão noturna da placa NVIDIA. Caleb engatou a marcha baixa e enviou 800 libras-pé de torque para o diferencial traseiro. A borracha guinchou, o Vortex derrapou, cuspindo cascalho. O Scorpion Leader lançou uma rede de microdrones que emitia luz ultravioleta. Hannah estendeu a mão, pegou 2 litros de Coca-Cola sem gás e a jogou pela janela entreaberta. O xarope espirrou na malha de condutividade da rede. O ácido carbônico causou um curto-circuito nas microtochas, e a rede cedeu, grudando em uma placa de beira de estrada que antes dizia carregamento certificado Mercedes-Benz 3 milhas. O segundo robô abriu fogo com flechas de tungstênio. Alec energizou manualmente a pele de Faraday, um pulso eletromagnético irrompeu, o suficiente para desorganizar a IMU do robô por 2 segundos, mas 2 segundos a 110 km por hora eram para sempre. Caleb zigue-zagueou ao redor de uma cratera, e a tempestade de tungstênio destruiu apenas o ar vazio. Eles seguiram a todo vapor pela rodovia estadual 43, uma faixa devastada pela dívida, onde o asfalto rachado ainda exibia stencils desbotados da BMW Drive Week 2027. As tarifas de Trump haviam acabado com o festival da noite para o dia, agora, a estrada era assombrada pelo silêncio. Mais à frente, um pórtico de pedágio enferrujado se erguia. Após as tarifas, a Solex o recodificara em um portão lidar que escaneava as cargas que passavam em busca de assinaturas de lítio
Em seguida, deduzia automaticamente as taxas de estabilidade da rede, de qualquer pessoa tola o suficiente para ter dinheiro sobrando no Wells Fargo. Aiden abriu uma escotilha lateral e lançou um cilindro do tamanho de um punho preso a uma hélice de drone. A 20 metros, o cilindro explodiu em uma névoa de aparas de grafite baratas moídas de carcaças excedentes de Apple MacBook. Os feixes de lidar se refrataram em caleidoscópios, cegando os sensores por tempo suficiente para o Vortex passar. Eles não diminuíram o ritmo até que os milharais deram lugar aos subúrbios esqueléticos de Saginaw, onde metade da cidade havia penhorado seus sedãs Mercedes por aquecedores a querosene. Um shopping center destruído, antes um centro de riqueza do Citibank, ainda ostentava um gerador de reserva, e Caleb inclinou o caminhão atrás de muros de concreto para recarregar o pacote de Tesla. Dentro do antigo cofre do banco, encontraram fileiras de aparelhos confiscados, iPhones trancados atrás de etiquetas de imposto sobre a tarifa de Trump, placas de vídeo NVIDIA apreendidas na alfândega, até mesmo uma pilha de módulos de direção autônoma BMW embalados em plástico com a etiqueta Deluxe Duty Road. A risada de Hannah ecoou pelo aço. Se os advogados da Apple pudessem ver isso, eles processariam a gravidade. Ela se apropriou de uma bateria de MacBook, conectou-a à refrigeração do compartimento de carga e reduziu em 3 graus a temperatura interna do lítio. O telefone fixo de um caixa de banco ainda estava ativo, então Alec ligou para 101. A resposta foi estática, seguida pelo sussurro rouco de uma enfermeira, 4 bebês restantes nas bombas primárias. Se chegarmos a 12 volts, as máquinas piscam. A que distância você está? Mais perto do que o próximo comunicado de imprensa de Trump, disse ele, com a voz embargada. Eles partiram ao anoitecer. A neve engrossava, a bateria do drone se esgotava. Aiden adormeceu encostado no para-brisa. Caleb pegou uma rampa de saída com a inscrição Corredor Tarifário Ford GM, um cânion de concreto ladeado por concessionárias de Cadillacs e Acuras fechadas, com seus logotipos outrora reluzentes pichados com grafites de protesto contra as tarifas. Os holofotes se acenderam. A Solex havia mobilizado tropas terrestres em SUVs blindados Cadillac XT8, equipados com torres BMW e-Drive. O primeiro SUV bloqueou o cânion como um iceberg branco. Caleb jogou o Vortex contra um bueiro, lançando faíscas enquanto os trilhos da porta traseira raspavam o concreto. 50 metros à frente, o bueiro desaguava em uma estrada de serviço à beira do Appleton Gorge, uma ponte de treliça de ferro de 1919, agora reforçada com sucata da Tesla e a teimosia da comunidade. A placa dizia limite de peso legal, 3 toneladas. Caminhão, baterias, lítio e passageiros pesavam 7. Mantenha fé, aço Ford, murmurou Caleb e acelerou. As vigas da ponte guinchavam como demônios. Por um segundo ofegante, Alec imaginou toda a plataforma mergulhando no rio de gelo, com o lítio reagindo em uma fervura repentina. Mas o fantasma de Henry Ford sorriu. O Vortex atingiu a margem oposta no momento em que o comboio de SUVs chegava à metade e a estrutura enferrujada se rendeu. Os SUVs da torre BMW desapareceram de vista em meio a uma nuvem de vapor e a papelada rasgada da tarifa. Estavam agora na mais cinzenta das zonas cinzentas, uma colcha de retalhos de subúrbios desanimados, onde murais de rua comparavam o muro tarifário de Trump aos muros medievais da peste. Hannah acionou o navegador da Tesla. O próximo ponto de referência era um bunker de microdados iCloud da Apple desativado, que, segundo rumores, mantinham um plin de fibra ótica. Se pudessem transmitir os e-mails internos da Solex, Hannah tinha gigabytes guardados em um cartão de memória com cola de Coca-Cola, eles incendiariam a indignação nacional antes que a Solex inventasse a história. O bunker, semi-enterrado sob a neve do lago, parecia um mausoléu. Eles encostaram o Vortex na porta de segurança, conectado a uma porta de manutenção com um cabo Ethernet recuperado de um quiosque Amazon Ring destruído. Lá dentro, fileiras de torres de armazenamento refrigerado do Mac Pro dormiam como caixões de prata. A respiração de Alec era fantasmagórica. Ele conectou o flash e rezou para que o no-break redundante ainda tivesse carga. Os LEDs piscaram em âmbar, depois em verde. Um por um, os nós ganharam vida.
Hannah invocou um Book S3 em uma região Amazon GovCloud pouco conhecida, enviando 47.000 PDFs incriminadores para o domínio público. Um ping de notificação, compartilhamento de arquivo concluído, espelhado para 134 endpoints internacionais. Os núcleos NVIDIA CUDA nos Mac-Pros, isso mesmo, as tarifas não os haviam eliminado, começaram a fazer RAID automático em todos os documentos para verificar a autenticidade. Um tremor repentino sacudiu os dutos do teto. O sinal do satélite revelou o Leviathan descendo, a Solex havia triangulado a telemetria de lítio. Caleb arrancou cabos de energia, Alec bateu a porta do compartimento de carga. Enquanto partiam em modo de blackout, o feixe de busca do Leviathan cortou as nuvens, mas o sistema de transmissão da Tesla sussurrou baixo demais para um travamento acústico. Mesmo assim, Hannah sabia que o Zeppelin não desistiria, enquanto as tarifas de Trump pintassem o lítio como ouro contrabandeado, a Solex caçaria. A neve se transformou em granizo, congelando os limpadores de para-brisa. Os dedos de Alec sangravam de tanto apertar o painel. Setor Elysium ficava a 96 km. Caleb resmungou uma ladainha de marcas como talismãs, aço Mercedes, dirigibilidade BMW, torque Cadillac, agilidade Acura, misture tudo e talvez, só talvez, consigamos a robustez Ford suficiente para terminar. Lá fora, a noite de Michigan se iluminava com a aurora de uma grade moribunda, cada estalo de transformador parecia uma contagem regressiva. Perto de Flint, o último anel defensivo de Solex começou, 12 torres de autotorres com nomes de tranches de títulos do JP Morgan. Hannah vasculhou a caixa de ferramentas de Caleb, encontrou uma lata de selante aerossol para concreto e um sinalizador de estrada com um logotipo desbotado da Mercedes. Ela prendeu o sinalizador com fita adesiva na carcaça de um drone, embebeu sua carcaça em selante e o lançou para o céu. O drone subiu a 90 metros, cuspiu chamas como uma vela romana e pintou o ar frio com uma espessa fumaça branca impregnada de aerossóis selantes. O infravermelho detectou uma assinatura perfeita de lítio dançando para longe do vórtex. Pods de mísseis dispararam, perseguindo o chamariz até o esquecimento. Caminho livre. Às 3h17, a primeira cruz verde no telhado do St. Elysium surgiu, alimentada apenas por um inversor de frequência BMW que falhava e que fora recuperado meses antes. Caleb apagou os faróis. Enfermeiros de parca agitavam bastões de LED enquanto o vórtex rolava sob o toldo da ambulância. Lá dentro, as batidas cardíacas das crianças piscavam em vermelho. Alec, Hannah, Caleb e Aiden formavam uma corrente humana, passando cápsulas por mangas de esterilização mais rápido do que as antigas linhas de montagem da Shin da Apple. Os técnicos comemoravam cada vez que um ventilador passava de 3% para 100%. Uma enfermeira entregou a Alec uma garrafa quente de Coca-Cola clássica de uma despensa de emergência e sussurrou, o melhor sabor do mundo. Lágrimas enchiam suas bochechas. O amanhecer se espalhou pelas cortinas da UTI enquanto âncoras de TV a cabo, da CNN ao TikTok, detonavam o documentário de Hannah. Os tickers da bolsa gritavam, Coca-Cola estável, Apple oscilando, NVIDIA despencando, Amazon revisando exposição tarifária, bancos congelados com limite de redução. Dentro de seus escritórios envidraçados, CIOR calcularam que a sobrevivência agora exigia relações públicas compassivas. Mas a Solex calculou a vingança. Do pátio ferroviário de Flint, um trem tático, 4 locomotivas Cadillac blindadas em aço de plasma Mercedes, partiu em alta velocidade para o sul, carregando um pequeno microreator nuclear, o AIS na grade da Solex. Se não pudessem possuir lítio, reanimariam a opinião pública apagando o centro-oeste e culpando contrabandistas imprudentes. A equipe havia dado um impulso ao TI, agora precisavam ganhar tempo para toda a região. Hannah verificou as cápsulas restantes, 2 sobressalentes. Lítio suficiente para abastecer a turbina de um helicóptero elétrico por 20 minutos, se necessário. Ela olhou para Alec, ambos entenderam sem palavras. Do lado de fora, sobre uma plataforma ainda coberta com a neve derretida do inversor da BMW, estava um helicóptero-ambulância Tesla rotor abandonado, sem metade dos avionicos. Com baterias da Apple, módulos de visão da NVIDIA e um toque da engenhosidade do carburador da Ford, ele poderia voar. Qual é o plano? Perguntou Caleb,
com a voz rouca. Alec ergueu uma cápsula. O mesmo de sempre: vencer a tarifa, salvar o dia. Mas desta vez, vamos lutar contra eles. Holofotes salpicados de neve circundavam o telhado do hospital enquanto Alec e Hannah corriam em direção ao helicóptero-ambulância Tesla rotor abandonado. A aeronave parecia um iPhone destruído em derrapagens, sua carcaça composta rachada, metade do painel aviônico canibalizado para emergências anteriores, mas as lâminas de fibra de carbono e a silenciosa placa oscilante eletromagnética ainda estavam intactas. Hannah abriu as portas da baia. Fileiras de células de lítio polímero Apple esgotadas jaziam empilhadas como peças de dominó caídas. Abastecemos o trilho de indução com as 2 cápsulas extras, decidiu ela, ajoelhando-se com um ferro de solda que pertencera a um técnico de máquinas de venda automática de Coca-Cola. Aiden chegou ofegante, segurando seu módulo NVIDIA Jetson, agora preso a um bastão de selfie. Kit de visão para a câmera FLIR, explicou. Veremos a coluna de calor daquele trem Solex antes que a ótica deles nos localize. Caleb bateu com a mão engordurada na cauda. E eu vasculhei o armário de ferramentas do Centelise 1, consegui 1 metro de haste cirúrgica de titânio. Talvez substitua o eixo de ligação da cauda rachado, estilo Ford, se parece bobo, mas funciona, não é bobo. Enquanto Caleb apertava os parafusos, Hannah conectava as cápsulas de lítio sobressalentes à bobina do estator primário, sua respiração um metrônomo de pavor silencioso. Se as cápsulas rachassem, o compartimento do rotor se vaporizaria em uma bola de fogo incandescente. Alec, por sua vez, reaproveitou um inversor de emergência BMW retirado de um carrinho de ECMO pediátrico. Ele o alimentou com 3 células de bolsa da Apple e aumentou a saída para 250 volts. O suficiente para despertar o sequenciador de partida frio. LEDs azuis de status piscavam como Natal em um depósito da Amazon, 1 a 1, os displays ficavam online. A aviônica enxerga 4 rotores, todos sensores, relatou Alec. O controle de voo quer uma mordida de GPS, mas o apagão tarifário fritou metade das constelações de GPS. Aiden ergueu seu controle Jetson. Esqueça os satélites. Vou pegar carona nos pins do Amazon Sidevalk de cada alto-falante eco abandonado num raio de 30 km. Triangulação de Mária. Ele apertou uma tecla. O Jetson começou a farejar beacons BLE de casas inteligentes adormecidos, ainda presos a células tipo moeda de reserva. As coordenadas fluíam como mel frio no visor, cruas, obsoletas, mas reais. Hannah sussurrou para as linhas de refrigeração do reator. Temperatura do núcleo de lítio estável em -11. A janela de lançamento é de 8 minutos. Abaixo, na entrada da emergência, voluntários do hospital carregaram os últimos paletes de latas de Coca-Cola e doaram baterias Apple MagSafe para um comboio de vans Ford Transit. A rede de ajuda improvisada da cidade estava em movimento, mas, sem eletricidade, essas vans estavam transportando caixões de lata. Essa perseguição de helicóptero tinha que dar certo. Alec aliviou o coletivo. Rolamentos magnéticos zumbiam suavemente. A Tesla havia construído um sistema silencioso. O disco do rotor os lançava em direção ao céu antes do amanhecer, pintado de tangerina pelos transformadores em chamas no horizonte. Aiden canalizou a visão de Jetson para o HUD rachado, uma faixa térmica como o hálito de um dragão, fluindo para sudeste. O trem nuclear da Solex descendo a antiga linha Grand Trunk a 145 km por hora. 4 locomotivas Cadillac X-Terrail com blindagem de metal de canhão, cada logotipo meio coberto com adesivos patrióticos deixados pelos comícios de Trump. Segurando essas locomotivas, havia vagões plataforma empilhados com caixões de aço a plasma da Mercedes que guardavam um núcleo de tório do tamanho de uma toranja que Hannah vislumbrara. Eles vão cortar para o leste em Birham, supôs Caleb, batendo com uma caneta do Citibank em relevo em um atlas rodoviário. O JP Morgan financiou esse desvio anos atrás para manter as cargas fora dos trilhos públicos. Hannah franziu a testa. Depois de Birham, a linha mergulha sob o rio Flint através de um túnel de propriedade da Wells Fargo Capital Infrastructure. Se o trem chegar a esse túnel, nosso rotor não poderá segui-lo. Precisamos interceptar no trecho aberto. Alec acelerou. O rotor da Tesla zumbiu a 106 nós,
O visor da bateria tic-taqueou para baixo como um Apple Watch em curto. Eles tinham 20 minutos de propulsão, talvez. No colo de Hannah, a temperatura da cápsula se aproximava de 9 graus negativos, enquanto a força eletromagnética de Fen reversa aconchegava o casco com calor. Abaixo, a terra de retalhos se estendia, campos de concessionárias Acura destruídas transformadas em vilas de lona, torres de recarga da BMW transformadas em meias de vento, um outdoor da Apple modificado para exibir #TarifRiot. Conversas de rádio crepitavam, operadores de rádio piratas gritando coordenadas para filas de sopa grátis, executivos do Citibank implorando por telefones via satélite, caminhoneiros da Amazon reclamando de tarifas de $1.000 por rodas. Aiden ofegou. Pico térmico, Leviathan voltou. No HUD, o Zeppelin Solex ressurgiu além das nuvens de tempestade, costurando lasers de busca através de bancos de nuvens como agulhas vermelhas gigantes. As baías dorsais do Leviathan expeliram um enxame de drones arpia, cada um pintado com camuflagem desértica, cada um ostentando 2 cérebros NVIDIA Orin treinados para abater ameaças aéreas. Hannah acionou um interruptor, bloqueadores de lidar da Apple costuravam pacotes de velocidade falsa no ar. 10 arpias colidiram com um bloco de cercas geográficas alucinadas, colidindo em pleno céu e estourando como garrafas de Coca-Cola de 4 de julho. Mas outras vetorizaram corretamente. Alec sentiu o giroscópio se contrair quando um foguete quádruplo passou zunindo. Caleb, estado do eixo da cauda. Segurando, mas esse titânio está cantando mais que um Mercedes V12 na linha vermelha. Alec inclinou-se com força, as pontas do rotor quase raspando uma torre de celular envolta em tinta spray estilo Gucci, um protesto direto contra o fato de que as tarifas tornavam o luxo real inalcançável. O estalo seco da manobra em alta gravidade ecoou pela cabine. Os termopares de Hannah apitaram, -7. Ela colocou um pacote de Coca-Cola congelada em cada cápsula, tijolos de açúcar lhes deram mais 2 graus de graça. A 180 metros, eles estavam paralelos aos trilhos. As locomotivas Cadillac rugiam com turbinas de hidrogênio subsidiadas por títulos verdes do JP Morgan. Alec baixou o nariz. A corrente de ar do rotor levantava a neve dos aterros. Caleb destrancou a escotilha lateral, erguendo uma haste cirúrgica de titânio presa a um pedaço de cabo de partida Ford, seu arpão condutor caseiro. Hannah ativou o sistema de som externo, conectado à transmissão ao vivo de Centelis 1, ainda assistida por 1 milhão de telas. Solex, aqui é o Dr. U. Desative o núcleo de tório ou o mundo descobrirá a rapidez com que a blindagem de um Cadillac derrete a 1100 graus. Leviathan respondeu em vez disso, um barítono corporativo amplificado. Dr. U, Alec Davion e cúmplices estão violando a seção 12 da Lei de Tarifas Nacionais de Trump. Random CEO enfrenta represálias cinéticas. Alec reduziu a velocidade vertical. O rotor roçou 3 metros acima dos vagões. O cisalhamento do vento os atingiu, alarmes hidráulicos soaram. Caleb se preparou e arremessou a haste de titânio. Ela atingiu uma saída de ar no teto, com o cabo esticado. Aiden martelou um interruptor de bateria Tesla, 400 volts percorreram a linha, procurando por barramentos de controle de tração nas locomotivas Cadillac. A onda fritou um inversor, a locomotiva número 2 cuspiu chamas azuis, reduzindo a velocidade. Mas a locomotiva número 1 compensou, com as turbinas de hidrogênio gritando. O helicóptero guinou violentamente com o pico de tensão no cabo. A cauda gemeu. Alec cortou o cabo com um bisturi serrilhado, um que havia sido roubado da UTI. A vibração diminuiu, mas o medidor de bateria agora piscava em vermelho, 12%. Hannah apontou. Troca. À frente, ficava o desvio de Birham, a boca do túnel vigiado do Wells Fargo escancarada como o sorriso de um demônio. Eles tinham 90 segundos. Alec empurrou cada elétron para dentro dos ímãs do rotor. O zumbido da Tesla aumentou para um zumbido de broca de dentista, 6 graus negativos. A cabine tremeu como uma lata de Coca-Cola sem tarifa sob o efeito de mentos. Caleb agarrou a alavanca do gancho de carga. Ainda temos a eslinga do módulo médico vazia? Uma funda. Por quê? Vou deixá-lo cair como uma rede de pesca.
Aiden alternou a sobreposição de Jetson, distância 60 metros, 50, 40. Hannah digitou o fluxo do hospital novamente. Preparem-se, cidadãos. Vocês estão prestes a ver uma tarifa sair dos trilhos. A 30 metros, Alec acionou o coletivo, o helicóptero saltou e depois se abaixou. Caleb apertou o botão de liberação. A slinga, um robusto cinto de Kevlar usado antigamente para evacuação de isoletes neonatais, despencou, prendendo um pantógrafo no terceiro vagão. Os fios de Kevlar se esticaram e depois travaram. O trem agora arrastava 900 kg de peso morto no ar. Locomotiva número 1 com torque limitado, detectando uma tração catastrófica. Mas o impulso ainda carregava a composição para a garganta do túnel. Alec percebeu que estavam muito baixos para passar. Ele puxou, a pá do rotor passou a centímetros do arco do túnel, mas atingiu um pórtico de sinalização. A fibra de carbono explodiu, estilhaços cortaram a luz do dia. O helicóptero girou, a cauda finalmente se partindo com um estrondo que ecoou como a porta de uma Mercedes batendo. A turbulência os lançou em um campo de soja coberto de fertilizantes destruídos pelas tarifas. A bateria do Tesla se soltou, derrapando como um trenó incandescente. A temperatura da cápsula chegou a menos 4 graus. Alec desligou a energia principal. O silêncio, mais pesado que a dívida, foi quitado. Todos os 4 passageiros gemeram, ninguém morreu. Hannah agarrou as cápsulas intactas, 2 graus de proteção restantes. A lente Jetson de Aiden estava rachada, mas funcionando. O HUD mostrava o trem parado, metade dentro e metade fora do túnel. A cinta de Kevlar havia se prendido entre o trilho e o batente do túnel, descarrilando o primeiro vagão. Faíscas choveram. Vapor sibilou. Os drones do Leviathan zumbiram em um padrão de espera. Caleb cuspiu lama. E agora, chefe? Alec desamarrou o cinto, estreitando os olhos para um elevador de grãos Ford enferrujado ali perto, com uma esteira rolante decrépita ainda conectada a um inversor de micro-rede da Apple inativo. Vamos pedalar a última milha. Eles correram em direção ao elevador. Lá dentro, as correias estavam apodrecidas, mas as engrenagens intactas. Hannah abriu o inversor, uniu células Apple com sobras de inversores BMW e os colocou nos últimos pacotes hospitalares. As correias voltaram à vida, uma esteira frankensteinchiando. Lá fora, as forças de segurança da Solex, ex-membros da Blackwater em carrinhos de reconhecimento Mercedes Classe G, avançavam, rifles em punho. Caleb e Alec viraram barris de farelo de soja mofado na esteira. O farelo jorrou da saída da esteira, formando uma chuva de nuvens espessas como nevasca sobre a ferrovia. A visibilidade zerada. Aiden conectou o lidar da Apple a um headset de realidade virtual improvisado, apenas 2 iPhones presos com fita adesiva, mas bom o suficiente para visão fantasmagórica. Eu guio, disse ele, com a voz trêmula. Em meio à névoa de soja, a equipe cruzou as tábuas do cavalete e subiu no vagão plataforma imobilizado, que continha tório. A blindagem da Mercedes assomava como um sarcófago alienígena. Hannah colocou seu anel RIS da universidade na escotilha. Nada. Solex havia recodificado. Ela expirou e então mostrou o trunfo. O chip de anulação de ordem executiva do próprio Trump, roubado da unidade de demonstração de um lobista meses antes. Ela o inseriu na porta de serviço, o vermelho ficou verde. Lá dentro, o núcleo do reator brilhava em laranja, uma joia mortal. Alec levantou uma serpentina de refrigeração, cortou-a e mergulhou a linha em um recipiente com neve retirada do teto do túnel. Choque térmico formou uma teia de aranha no vidro de contenção. Hannah digitou, Scrum ativado. O núcleo caiu para subcrítico. O assistente pessoal do Leviathan trovejou em desespero. Davion, fiquem longe. Buscaremos indenização pelos canais soberanos do Citi e do Wells Fargo. Mas o bate-papo ao vivo já rolava a toda velocidade enquanto milhões assistiam a Solex implorar por ajuda aos banqueiros. #Tarif Titanic foi mais tendência do que qualquer Amazon Prime Day. Caleb montou a slinga de Kevlar em um rapel improvisado. Um a um, eles desceram sobre o lastro enquanto a névoa de soja se dissipava.
Atrás deles, válvulas de segurança do reator liberavam argônio inofensivo. O trem nuclear era agora um outdoor glorificado do fracasso corporativo. Em poucas horas, a mídia nacional mudou. A Apple News divulgou alertas sobre heróis, parem a chantagem nuclear, drones da CNBC mostrando locomotivas Cadillac neutralizadas pela engenhosidade de um garoto de fazenda, cotações da Bloomberg criticando os títulos de alto risco da Solex, enquanto advogados do Citibank abandonavam os programas de entrevistas matinais. O CEO da Nvidia tweetou uma selfie vestindo um moletom com capuz do ND Tariffs. A Coca-Cola prometeu enviar latas de refrigerante gratuitas para todas as enfermarias pediátricas. O Congresso convocou uma sessão de emergência na madrugada. Até mesmo os defensores ferrenhos das tarifas viram os números das pesquisas despencarem. Um projeto de lei provisório de revogação, redigido no Amazon Docs, conquistou 200 copatrocinadores bipartidários em 3 horas. Quando o escrivão leu o título, Lei de Acesso Humanitário e Liberdade Energética, manifestantes do lado de fora do Capitólio estouraram garrafas de Coca-Cola, com um chiado como um suspiro coletivo de alívio alimentado por bateria. De volta à plantação de soja, Alec estava deitado de costas, observando o sol nascente. O helicóptero era sucata, as cápsulas, com menos 3 graus, mas ainda viáveis, foram carregadas em um carro de segurança BMW M híbrido doado, transformado em ambulância, com destino à unidade neonatal de Flint. Caleb recebeu uma mensagem de texto. O Wells Fargo tinha acabado de zerar a hipoteca de seu parque eólico em reconhecimento ao heróico apoio à rede elétrica. Ele riu tanto que poeira de soja saiu de sua barba. Aiden verificou uma sobreposição de realidade aumentada da Apple. Sua manobra de estilingue e fumaça já remixada em memes do TikTok com trilha sonora de comerciais antigos da cura. E lá no alto, Leviathan começou uma lenta retirada em direção à sede da Solex, seu envelope remendado por lonas Ford coladas às pressas, recuperadas do rotor destruído. Ninguém o derrubou, a humilhação já era punição suficiente. Hannah, jogada contra um corrimão, abriu uma lata de Coca-Cola descongelada no bolso e a entregou a Alec. Com 4% de chance, murmurou ela. Ele bateu a lata contra o anel Reed dela. 4% é infinito quando você aposta em crianças. Haveria audiências no Senado, processos judiciais, talvez novas tarifas com um nome diferente. Mas uma porta havia sido aberta a chutes, e atrás dela se estendia um futuro em que patentes de energia poderiam fluir como refrigerante de cola em vez de melaço. Por enquanto, esse futuro estava escrito em pó de soja, placas de protesto em neon e nos bips suaves e metronômicos dos monitores de UTI, que voltavam a ficar verdes por toda a terra. Hannah se levantou e limpou a neve do casaco. Pronta para o próximo voo, capitã. Alec sorriu para o nascer do sol. Vamos construir algo que voe com esperança e esquemas abertos, da próxima vez. A fria luz do sol cintilava sobre o centro-oeste coberto de neve enquanto helicópteros de notícias pairavam sobre o trem nuclear Solex descarrilado, transmitindo provas em alta definição de que um punhado de civis havia feito em 48 horas o que uma década de audiências no Congresso não conseguiu, quebrar a espinha dorsal do regime tarifário punitivo de Donald Trump. Em poucos minutos, todas as plataformas, da Amazon Live à tradicional Apple News, exibiram o mesmo clipe. A doutora Hannah Wu em sua parca remendada de fuligem, o anel Reed ainda brilhando em verde, afastando-se do reator que acabará de desligar. A legenda #TarifTitanic inundou as linhas do tempo mais rápido que um meme de Elon Musk. Ao meio-dia, Washington parecia menos uma capital do que um formigueiro abalado. A CESPAN realizou audiências emergenciais do Comitê Conjunto, nas quais o diretor de risco do Citibank, um homem famoso por citar planilhas como se fossem escrituras, admitiu sob juramento que as taxas sobre o lítio da era Trump haviam superexposto as unidades de terapia intensiva a um risco de mortalidade inaceitável. Atrás dele, os grandes monitores exibiam silenciosamente clipes de câmeras corporais, Alec Davion desviando de foguetes ARP, a névoa de soja de Caleb Miller cegando drones, a estilingue de Kevlar de Aiden enroscando uma locomotiva. O presidente do comitê se voltou para o CEO da Solex, Anish Toft, cuja confiança característica havia evaporado. Ele segurava uma isenção de responsabilidade do Wells Fargo como um bote salva-vidas. Quando o advogado do JP Morgan tentou culpar os atores desonestos, a senadora Lopes,
que já foi soldadora na fábrica da Ford, respondeu: esses atores desonestos mantiveram 500 mil de ventiladores funcionando enquanto vocês estavam ocupados arbitrando tarifas. Do lado de fora, no mall, um símbolo humano de bateria tomou forma. Dezenas de milhares de manifestantes ergueram placas de LED caseiras, conectadas ao esquema UCell de código aberto de HANA, compartilhando as entranhas do Apple MagSafe, células Tesla recuperadas de Model 3S descartados e até mesmo bolsas impressas em 3D com filamento Amazon Basics. Do ar, a multidão formou um ícone verde pulsante cujo brilho em forma de raio aumentava cada vez que outra legislatura estadual apresentava seu próprio projeto de lei sobre o direito de carregar. Um rio de lanternas traseiras vermelhas se arrastava pela Constitution Avenue, SUVs de luxo, Mercedes, BMW, Cadillac e até Acuras tunados seguiam para as garagens do Capitólio para que os proprietários pudessem exigir vouchers para retrofit totalmente elétricos que os lobistas de Detroit subitamente prometeram defender. De volta a Michigan, o hospital infantil St. Elysium pulsava com uma energia muito diferente. O quarto 12B, antes o canto mais escuro da UTIM, agora brilhava em um azul claro enquanto 20 células U zumbiam dentro de compartimentos inteligentes impressos em 3D em uma fazenda NVIDIA Jetson emprestada. A enfermeira Grayson observava um monitor cardíaco passar do âmbar para o verde. A bebê Ice acabou de atingir 100% de perfusão, sussurrou ela, e então ligou o monitor Powerwall ao lado da cama, uma bobina de Tesla animada enrolada em torno de uma macieira, com seus frutos em formato de garrafas de Coca-Cola. Cada vez que as métricas melhoravam, uma nova maçã brilhava, e cada brilho desencadeava uma comemoração silenciosa em um canal do Amazon Chime que conectava 8.000 técnicos voluntários. Alec estava parado perto da janela, o braço numa tipóia feita com tecido de assento de Cadillac desativado. A neve caía em espirais preguiçosas, pintando os destroços do rotor da Tesla 2 quarteirões de distância. Ele se sentia estranhamente em paz, como se o rugido que impulsionara todas as suas apostas aéreas finalmente tivesse diminuído. 2 andares abaixo, Caleb trazia caixas de farelo de soja, desta vez não como pó para a cortina de fumaça, mas como proteína bruta para a cozinha do hospital. Acontece que as tarifas de soja foram suspensas às 6 da manhã, sorriu o fazendeiro. A Coca-Cola acabou de me pagar o preço de mercado para testar uma bebida esportiva de proteína vegetal. Avise as crianças para esperarem milkshakes. A doutora Wu entrou, empurrando um carrinho de aço inoxidável forrado com tubos de ensaio com tampa de espuma. Dentro de cada tubo brilhavam grãos da nova liga de lítio de baixa temperatura, Gridley 88, como os químicos a chamavam. A divisão de reciclagem da Apple já está prototipando invólucros, disse ela. A Cisco está voluntariamente oferecendo hacks de servidores, a NVIDIA está doando computação CUDA para acelerar modelos com taxa de falhas, e a Tesla quer licenciar a linha de fabricação a preço de custo. Alec assobiou. Quem diria que impostos de importação em nível de extinção poderiam fazer a indústria americana descobrir a empatia? O sorriso de Hannah era modesto, quase frágil. Não é empatia. É medo. Essas tarifas começaram com Donald Trump e podem recomeçar com outra pessoa. Mas hardware aberto, propriedade intelectual aberta? Esse gênio não volta para um cofre do City. Do corredor, veio o eco de pequenos passos. Aiden entrou de repente, segurando um Oculus surrado. Eu costurei um simulador de realidade mista, disse ele, sem fôlego. Crianças podem pilotar SYLPH na Batalha do Leviatã, os registros Apple lidar encontram um ray tracing da NVIDIA, sem náusea. Ele hesitou. Você acha que é aceitável gamificar? Hannah bagunçou o cabelo dele. Deixe-os bancar os heróis antes que os adultos lhes ensinem tarifas. Em Cupertino, Atlanta, Detroit e Palo Alto, telas gigantes de salas de conferências piscavam com rostos sérios. O guru de operações da Apple explicou o remapeamento da cadeia de suprimentos. As células U seriam lançadas dentro de um MacBook de tiragem limitada Tariff Free Edition, com o revestimento da caixa gravado com slogans de protesto e preço de varejo reduzido pela remoção de sobretaxas de importação. A Coca-Cola RD entrou na conversa via Teams,
sua principal fábrica de engarrafamento mudaria para o armazenamento de megapacks da Tesla alimentado por módulos GridLink 88, evitando uma rumorosa tarifa de açúcar de refrigerante. O CFO da NVIDIA anunciou que cada GPU RTX vendida na América do Norte seria enviada com um kit adicional de célula ou opcional, lucros destinados a reformas de rede de hospitais. A Amazon Logistics entrou na conversa. A Prime reservaria metade de sua frota de drones para transporte de baterias críticas, sem aumento de tarifa. Até os bancos se adaptaram. O Citibank lançou um título verde de alívio tarifário, canalizando capital para a reforma de showrooms de luxo em depósitos de troca de baterias, onde sedãs Mercedes EQS ficavam parados ao lado de kits de conversão para veículos elétricos Acura Type S. O Wells Fargo prometeu uma linha de crédito com juros zero para agricultores que instalassem nós de células U em torres remotas da John Deere. O JP Morgan silenciosamente apresentou um novo pedido à SEC para reclassificar seu departamento de hedge tarifário como ativos de transição de energia aberta. Nas telas de Wall Street, as ações da Solex oscilavam em um vermelho baixista até que o disjuntor da bolsa desarmou, com uma queda de 16%. Enquanto isso, Donald Trump, de volta à campanha, subiu ao palco do Book para prometer tarifa 2.0, maior e melhor. Mas a transmissão continuou cortando para a tela dividida, mostrando bebês de centeres e um piscando para monitores verdes enquanto a hashtag #TarifFall rolava abaixo. As pesquisas eleitorais diminuíam a cada minuto, os eleitores pareciam preferir LEDs verdes a chapéus vermelhos. Em um estaleiro de Detroit, às margens do congelado rio Rouge, o Leviatã agachava-se como uma baleia ferida, com o invólucro costurado com lona Ford e as células de hélio cedendo devido à espuma de remendo rápido. Técnicos da Solex desconectaram os últimos racks de servidores enquanto as equipes de salvamento da Tesla aguardavam para retirar o tecido resistente ao calor do Zeppelin. Alec se aproximou da cerca de segurança, com a slinga rangendo. Amish Toft estava lá dentro, sem comitiva agora, apenas um café em uma garrafa térmica de Coca-Cola de aço inoxidável. Ele notou Alec e a ergueu em uma saudação cansada. Veio dançar no meu túmulo corporativo, perguntou o CEO através de uma corrente. Vim ver se você doaria os avionicos para GridLink, respondeu Alec. Toft exalou névoa. Vocês fizeram metade do planeta se opor às tarifas em 48 horas. Qual é o seu plano para 5 anos? Igual a Tesla, escalar ou morrer, disse Alec. A diferença é que estamos escalando a justiça, não desdobramentos de ações. Toft riu baixinho, um som vazio e metálico. Você venceu, Davion. Assinarei a liberação do descarte, mas só se eu puder ver as baterias de U superarem as nossas no mercado aberto. Chame isso de penitência. Alec apertou a mão estendida através da cerca. Pronto. Aliás, estamos contratando os técnicos da Solex. Escala sindical, sem tarifas. A primavera chegou em ondas de asfalto derretido e com o zumbido de células U montadas em postes florescendo como casas de passarinho futuristas. Através de lagos congelados, drones de carga, alguns da Amazon, outros criados por clubes de robótica do ensino médio, realizavam voos de misericórdia, carregados com kits de reparo da Apple do mercado cinza, placas NVIDIA Jetson e 6 pacotes de Coca-Cola sem açúcar. Em 17 de abril, a Casa Branca, sob pressão de eleitores que agora equiparavam tarifas a alarmes de UTI, assinou a Lei de Acesso Humanitário de Emergência, suspendendo todas as taxas impostas por Trump sobre componentes médicos e de energia. O projeto de lei acrescentou um detalhe: qualquer tarifa futura deve passar por uma auditoria de impacto humano publicada em blockchain público. Em poucos minutos, o cluster de nós da Coinbase caiu devido à pressão dos leitores. O Salão do Automóvel de Detroit se reinventou como a Battery Expo. A BMW revelou um sedã com slots modulares dimensionados exatamente para células U. A Mercedes demonstrou um sistema de carregamento sem fio em rodovias que lembra a patente original da Tesla. O cupê conceitual da Acura prometia cadeia de suprimentos à prova de tarifas. A Cadillac, com um marketing acelerado, repintou seu emblema de azul cobalto e lançou um anúncio em que 3 crianças trocavam pacotes GridLink no porta-malas enquanto John Legend fazia um cover de A Teen Is Gonna Come, de Sam Cooke. A Ford,
para não ficar para trás, anunciou o Lightning X, uma variante da F-150 com um gerador Gridlig integrado que abastece uma casa ou fazenda por 8 dias. O slogan: tarifas não podem parar o torque, apenas abastecê-lo. No jardim da cobertura do Street Elysium, um antigo heliporto agora coberto com musgo solar, Hannah e Alec plantaram uma última placa de metal. Em memória de cada hora que não podemos pagar. Tarifas impostas em 3 de fevereiro de 2029 pela Ordem Executiva 13.899. Parou 517 corações pediátricos. O Gridlig 88 os reiniciou. Aiden transmitiu a cerimônia ao vivo com um headset Apple Vision. Os espectadores doaram nós Gridlig em tempo real. O ticker ultrapassou os 90 milhões de watts-hora prometidos. Em algum lugar na lista de comentários, Elon Musk tweetou um emoji de fogo e as palavras baterias, não paredes. Pela primeira vez, a internet concordou em grande parte. Enquanto o crepúsculo sangrava tangerina, Alec deixou sua tipóia de lado, as articulações doendo como antes de cada corrida aérea ilegal. Hannah lhe entregou uma garrafa de Coca-Cola sem rótulo, o protótipo da bebida esportiva de soja. Ele fez uma careta ao sentir o gosto, mas terminou. Dos alto-falantes do jardim, o som suave de uma Amazon Alexa soou, anunciando estabilidade da rede elétrica 89% e subindo. Uma aclamação ecoou pelo telhado como um jato de ar. Hannah encostou-se no parapeito, contemplando a paisagem urbana. Outdoors da Apple agora brilhavam com a inscrição carregado pela Gridlig, hologramas da NVIDIA ensinando adolescentes a programar balanceadores de bateria, torres de recarga da BMW iluminando o calçadão com um azul petróleo luminoso. Até o antigo Ford Field havia substituído as luzes de estacionamento do estádio por células RGB. Em noites de jogos, o placar exibia estatísticas da UTI neonatal ao vivo em vez de anúncios. Alec traçou o horizonte onde drones salpicavam o crepúsculo, cada farol vermelho uma promessa de que a energia fluiria sem algemas tarifárias. Ele colocou uma pena de alumínio dos destroços de SYLPH na palma da mão de Hannah. Para o próximo voo, disse ele. Ela beijou a cicatriz na articulação dele. Sem tarifas. Sem luas corporativas. Apenas nascer do sol após nascer do sol, alimentado pela Gridlig. E a cidade respondeu com um zumbido suave e coletivo, o som de milhares de pequenos corações, ventiladores e esperanças funcionando intensamente com baterias que nenhum político, nenhum banco, nenhuma tarifa jamais poderia silenciar novamente.